Entrando. Boa noite! Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Alexandre Feitosa? Em primeiro momento, Tudo jóia. muito obrigado por você ter aceitado participar dessa live, que eu considero bastante significativa, porque embora exista igrejas que acolham a teologia inclusiva e o grupo LGBT, isso, infelizmente, em pleno século XXI, ainda é um assunto que gera discriminação e preconceito. Então eu acredito que vai ser muito esclarecedor a tua palavra, as suas significações nessa noite. Muito obrigado. Por nada, Eduardo. Eu que agradeço aqui pelo espaço que você nos concede para conversarmos um pouco sobre essa realidade da teologia inclusiva, das igrejas inclusivas, né, e de todas as relações que esse assunto aí pode nos proporcionar para reflexão. Alexandre, pastor Alexandre, eu queria muito que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua formação, da sua história e trabalho, né, junto à comunidade LGBT e à igreja evangélica. Então, Eduardo, eu sou professor de formação, né? Tenho graduação em letras, com pós-graduação também na mesma área, de língua portuguesa. Também tenho uma pós-graduação em metodologia exegética, que é uma metodologia de interpretação bíblica. E fui criado dentro de uma igreja evangélica até aproximadamente os 28, 29 anos, quando saí para então ingressar numa igreja inclusiva, que também existe até hoje, que é a comunidade Atos, que possui uma identidade também muito próxima da igreja da qual eu fiz parte. Né? A maioria das igrejas inclusivas tem essa identidade evangélica. Né? E desde então, nós temos ministrado palestras, temos nos dedicado a estudar a teologia inclusiva, publicando livros, artigos e buscando propagar, né, essa forma de entender alguns textos bíblicos que foram usados, né, historicamente contra a comunidade LGBT, impedindo que essa comunidade fizesse parte da igreja. Então, nosso trabalho é um trabalho de desconstruir uma interpretação tradicional, preconceituosa, e reconstruí-la dentro de das regras da exegese, da hermenêutica, que são ciências da interpretação, fornecendo, assim, para o leitor, especialmente o leitor LGBTQIA+, né, uma interpretação livre de preconceitos e que mostra que, de fato, não há nenhum tipo de condenação bíblica a essa comunidade. Então, todos os seres humanos devem e são bem-vindos, devem ser e são bem-vindos à Igreja de Cristo. Infelizmente, nem todas ainda compreenderam o Evangelho ou as Escrituras dessa forma, mas a gente continua fazendo esse trabalho, assim como outras lideranças, outros escritores, e vamos plantando sementes, já temos visto frutos e cremos que isso vai continuar num processo crescente. Eu frequentei durante um tempo uma igreja evangélica inclusiva aqui em São Paulo e eu me senti bastante representado, né, nas pregações, no momento de louvor, porque para mim, eu morava em Mogi das Cruzes quando eu cheguei a São Paulo. Em Mogi eu desconhecia esse tipo de trabalho. Havia algumas igrejas evangélicas que acolhiam homossexuais, transexuais sofriam um pouco mais de discriminação, mas sempre era com o intuito de converter a pessoa e não de acolher de fato como ela era. Então isso provocava muita tristeza e muitos amigos que inclusive tinham uma fé evangélica. Então quando eu me deparei com essa igreja em São Paulo, eu fiquei muito feliz, né? Porque é um encontro. As pessoas às vezes se esquecem que o ser humano ele tem uma fé e essa fé o alimenta. E muitas vezes não ser acolhido num espaço para poder viver essa fé o fere profundamente. E muitas vezes é uma ferida que fica, lateja, diariamente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Você tem uma importância muito grande para toda a comunidade LGBTQIA+.
para a família em si, né, poder reconstruir os seus conceitos. Pastor Alexandre Feitosa, qual a necessidade, né, de uma teologia inclusiva? E como é que aconteceu o seu chamado, né, para trabalhar o seu despertar para a comunidade? Então, a importância da teologia inclusiva, né? Na verdade, a teologia inclusiva ela é uma vertente, né, que nasce lá na Inglaterra, lá nos anos 50, que propõe revisitar textos tradicionalmente utilizados, né, secularmente utilizados, para condenar essa comunidade. E após um trabalho de revisão, é lançado então o primeiro livro lá na Inglaterra, chamado Homossexualidade e Tradição Cristã Ocidental, de um ministro anglicano chamado Derek Bailey. E esse livro foi tão importante que, inclusive, ele contribuiu para que a própria igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, revisitasse, fizesse um trabalho de revisão das suas crenças, das suas interpretações. E hoje é uma das igrejas que tem suas portas abertas à comunidade LGBTQIA+. Então a importância da teologia inclusiva não dá para mensurar, porque ela propõe que não haja distinção de nenhum ser humano, de nenhuma ordem, para que ninguém fique de fora do corpo de Cristo. Então ela tem um papel de revelar o evangelho tal qual ele é. Um evangelho sem acepção de pessoas, sem discriminação, baseado no modelo do ministério de Cristo, que estava ao lado dos oprimidos, estava ao lado dos pobres, estava ao lado dos marginalizados daquela sociedade. Então, quando nós contextualizamos por meio dessa teologia o ministério de Cristo, não há espaço para exclusões, não há espaço para marginalizar pessoas. Então, essa teologia propõe cura para muitas pessoas que vêm doentes emocionalmente de suas antigas estruturas, ou doentes pela própria sociedade que é heteronormativa. Então, essa teologia proporciona uma compreensão de um livro que é extremamente importante na vida dos cristãos. Não há como dissociar cristianismo e escritura. Não há como separar essas duas coisas. Então, para o LGBTQIA+, que é cristão, é fundamental que as escrituras tenham uma abordagem que não o adoeça emocionalmente, mas que dê vida a essa pessoa no sentido espiritual, e aí essa vida se espalha em várias outras instâncias da vida dessa pessoa. Então a importância da teologia inclusiva, não dá para mensurar, porque são milhões de pessoas que antes não podiam desenvolver seus dons, desenvolver seus ministérios, estar ali sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de subterfúgio, adorando a Deus e dando continuidade às suas vocações. Então não tem como mensurar. A importância dessa teologia ela é ímpar, né? E com relação ao meu chamado, ele acontece exatamente quando eu me percebo como um membro dessa comunidade, me percebo como um adolescente, um jovem adoecido, depressivo, deprimido, porque entendia que eu estava condenado ao inferno, e a partir do momento em que eu tenho um encontro com as Escrituras, que não me foi proporcionado numa igreja tradicional, eu passo a conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo, que é a palavra, que é a verdade, nós sofremos um processo de transformação. A nossa vida, a Bíblia nos chama de novas criaturas. É como se nós fôssemos refeitos. Então as doenças emocionais elas são curadas, os complexos e tudo aquilo, toda aquela carga pesada que o fundamentalismo religioso coloca em nossas costas, tudo aquilo ali sai, tudo aquilo é retirado e passamos a viver uma nova vida. E a partir disso eu sempre me propus, desde que eu experimentei essa libertação, né? Desde que eu experimentei essa mudança de um estado de escravo para uma pessoa livre, eu tenho no meu coração, arde dentro de mim, o desejo de levar isso a outras pessoas. Então é a partir daí que o nosso chamado tem início, que os livros começam a ser escritos, e por último, a Bíblia de Estudo, que é o projeto mais recente, né?
e que nós temos divulgado, embora esse projeto sofra muitas retaliações dos cristãos tradicionais, mas nós continuamos e temos levado essa mensagem a todos que precisam. Eu não sou mais pastor, não estou à frente de uma igreja, hoje eu estou mais voltado para o ensino, para o magistério mesmo. Entretanto, continuo desempenhando uma função pastoral, entre aspas, porque eu converso com pessoas, eu atendo pessoas que me procuram, que pedem uma orientação, um conselho, um esclarecimento, e de certa forma nós continuamos com essa missão, né? De mesmo ali com uma pessoa hoje, outra amanhã, nós vamos plantando sementes e vamos contribuindo para que essas pessoas sejam de fato livres, não pela teologia, mas por Cristo. Né? Quando Cristo ele se revela por meio das Escrituras, mas por meio de uma leitura contextualizada e não uma leitura literal ou uma leitura sem critérios. Né? E a teologia, inclusive, ela propõe a leitura do texto bíblico de maneira criteriosa, com respeito, com reverência, com os critérios hermenêuticos e exegéticos adequados para finalmente termos contato e termos conhecimento do que o texto original bíblico diz e de que forma essas verdades podem nos transformar. Você falou sobre a igreja anglicana e o princípio histórico da igreja anglicana é a Inglaterra. A Inglaterra ela tem uma história em que o valor do feminino é bastante significativo, né? Tanto a presença da rainha como a presença da mulher na igreja anglicana, não só essa questão de uma proposta de interpretação que acolha o grupo LGBTQIA+, sem distinção de gênero ou de orientação sexual, mas a mulher também na igreja anglicana, ela é acolhida de forma pioneira em relação às demais religiões, até para exercer o sacerdócio. Me corrija se eu estiver errado. Essa valorização do feminino e essa construção histórica do feminino, né, tanto na cultura da Inglaterra, dos bretões antigos, até a construção da fé anglicana, você acha que isso teve uma influência para que houvesse uma aceitação maior por parte dela em primeiro momento, em relação à comunidade? Ah, sem dúvida. Toda igreja que tem uma interpretação que leva em conta o papel da mulher, a importância da mulher, já é uma igreja que progrediu em termos teológicos em relação a outras igrejas e outras denominações que ainda relegam a mulher a um papel secundário, né? Então, a teologia, inclusive, ela anda de braços dados com a teologia feminista também. Então, quando a teologia, inclusive, ela dialoga, ela conversa com a teologia feminista, ela se apropria, digamos assim, de muitos dos princípios da teologia feminista, que busca tirar da margem alguém, não importa, né? Se seja mulher ou se seja um membro da comunidade LGBT. Então, eu acredito sim. Então, a Igreja Anglicana ela surge nesse cenário histórico como uma grande pioneira, né? Não só na valorização da mulher, mas também na ordenação feminina, sim. Né? Então, nós devemos muito, as igrejas inclusivas de hoje devem muito ao trabalho da Igreja Inclusiva na Inglaterra, desde os anos 50. Né? Inclusive, algo que eu não mencionei no início, é que quando o reverendo Derek Bailey ele lança aquele livro que eu mencionei no início, esse livro foi tão impactante que a Inglaterra, ela descriminaliza a homossexualidade masculina, que era crime ainda na Inglaterra até o início dos anos 60. Então, sem dúvida, a valorização e a importância da mulher no cenário anglicano, sem dúvida, contribuiu para que essa igreja fosse pioneira também no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+. Tá. No sentido de estudos teológicos, né, e de aprofundamento teológico, como é que você vê a significação de uma Bíblia de estudos que tem como base uma interpretação inclusiva? Nossa, eu vejo assim como um sonho realizado, sabe, Eduardo? Porque nós encontramos Bíblias que trazem
estudos, comentários, artigos e notas voltados aos mais diversos públicos. Temos a Bíblia da mulher, a Bíblia da vovó, a Bíblia do homem de negócios, né? Por que não uma Bíblia que olhe para uma comunidade sexualmente excluída há séculos? Então, assim, eu tenho muito amor por esse projeto, vou até mostrá-lo aqui na nossa live, que de repente as pessoas me perguntam, né? Essa aqui é a Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, na sua versão em capa preta. A gente tem 3 capas diferentes, né? Depois nós vamos passar o nosso site da nossa editora, que vende os nossos materiais. Então esse material ele tem uma importância ímpar. Primeiro que muitos LGBTQIA+, acreditavam que a Bíblia era um livro homofóbico, transfóbico, né? Muitos que ainda não conhecem as Escrituras de maneira mais profunda acreditam que a Bíblia é um livro que discrimina, que é preconceituoso em relação às minorias sexuais. Então, quando nasce a Bíblia de Estudo, ela vem exatamente para aproximar essa comunidade das Escrituras, né? Porque, infelizmente, eu creio que o fundamentalismo religioso presta um grande desserviço à comunidade LGBTQIA+, não só por afastá-la da igreja, mas também por afastar essa comunidade da própria Escritura, que é tão importante para nós que somos cristãos. Então, quando nasce a Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, ela vem para aproximar essas pessoas das Escrituras e fazer com que elas se enxerguem nas páginas desse livro, que embora seja um livro milenar, ele não é silencioso com relação às pessoas que compõem as minorias sexuais. Então, é muito importante saber que nós temos um papel, nós estamos impressos nas páginas das Escrituras, com personagens importantíssimas ali no contexto bíblico e que por muitos séculos ficaram enterradas, sabe, sobre camadas muito espessas de uma teologia que relegava essas pessoas ou ao esquecimento ou ignorava o que de fato a Bíblia diz sobre tais pessoas. Eu me refiro, por exemplo, a Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, o centurião que teve o seu servo curado por Jesus, né? São personagens que, quando nós lemos as suas histórias com critério hermenêutico adequado, nós entendemos que essa diversidade sexual que nós temos hoje, né, ela já era, não vou dizer teoricamente tratada na Bíblia, porque a Bíblia não fala de orientação sexual, mas essa comunidade ela já aparece registrada nas páginas das Escrituras, e isso contribui muito para a afirmação dessa comunidade LGBTQIA+. Então, se tem alguém aqui nos ouvindo que ainda acredita que a Bíblia é um livro preconceituoso no que diz respeito às minorias sexuais, eu convido você a conhecer esse projeto, e eu tenho certeza de que você vai encontrar informações muito preciosas e, sem dúvida, você vai passar a amar mais, ou até a amar, caso não ame ainda, esse livro maravilhoso, magnífico, que é a Bíblia Sagrada. Eu acho bastante importante a sua fala, porque assim, é uma Bíblia que orienta a partir de um estudo, né? Porque Bíblias comentadas, como você disse, existem inúmeras, mas eu acredito que sim, faltava algo que orientasse o grupo LGBTQIA+, para compreender algumas questões. Porque, embora as pessoas tenham uma intuição, algumas pessoas negam a possibilidade. A Bíblia é uma tradução, ela passou por várias traduções. E quando você traduz um texto, você pode trazer algumas interpretações a partir do seu universo cultural. E eu acho interessante também citar algumas questões. Por exemplo, o bispo católico de Caicó, do Rio Grande do Norte, em uma homilia, ele disse que a homossexualidade e a transexualidade era um dom do espírito, porque se não é doença, se não é transtorno, não é distúrbio, a pessoa nasce, né? Então só poderia ser um dom, e ele foi muito criticado por isso. O padre Júlio Lancelotti também acolhe todo e qualquer ser humano sem distinção. Então eu fico muito feliz assim, né, que existe esse movimento dentro da igreja evangélica,
mas que também exista pessoas dentro da Igreja Católica que é extremamente conservadora, que também já fazem uma leitura da sociedade atual e acolhe, sem distinção, as pessoas em sua natureza. Isso é uma evolução. Que, inclusive, eu vou usar esse termo, não sei se você vai concordar comigo, salva pessoas do suicídio. Porque a negação de si pela sociedade, muitas vezes pela família, leva a pessoa ao desejo de suicídio. Porque a dor é tão grande de você ser algo que você não pode se sentir como projeto de Deus, que leva as pessoas muitas vezes ao suicídio. A doutrina numa igreja denominada inclusiva existe. O que se ensina, o que se propõe como doutrina para as pessoas que buscam congregar numa igreja que se autodeclara inclusiva? Então, existe uma diversidade muito grande, Eduardo, de igrejas inclusivas. Uhum. Assim como existem igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais, mais tradicionais, históricas, isso também acontece com as igrejas inclusivas, tá? Então, você vai encontrar igrejas aí que não se diferenciam em nada de igrejas que já estão estabelecidas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, como Renascer em Cristo, por exemplo, igrejas pentecostais, neopentecostais e históricas que estão aí há muito tempo. O que muda em relação à doutrina é a aceitação das pessoas LGBTQIA+, em suas singularidades, com sua identidade, e a celebração do amor dessas pessoas, das famílias dessas pessoas homoafetivas, homotransafetivas, heteroafetivas, todas as famílias, né, são celebradas. Então, assim, a diferença é essa, é que as igrejas inclusivas estão abertas à diversidade, mas em termos doutrinários, elas propagam e professam as mesmas doutrinas praticamente das igrejas que já estão estabelecidas aí há muito tempo. Existem grupos católicos também que estão já iniciaram trabalhos, né, embora as igrejas inclusivas estejam em maior número concentradas numa vertente protestante evangélica, existem grupos católicos que já se organizam, que já se reúnem, né, e até igrejas que estão começando de maneira independente um trabalho que professa a fé católica, mas que ao mesmo tempo também propõe a inclusão de todas as pessoas. Uhum. Em termos práticos, por exemplo, né, eu aceito, essa é uma frase muito usual dentro das igrejas evangélicas, eu aceito Jesus numa igreja que se autodeclara inclusiva. Por exemplo, para eu participar da Santa Ceia, qual é a minha preparação espiritual, né, para que eu possa participar, além da minha consciência, né, eu tenho que ter uma consciência dessa participação, mas eu pergunto assim, qual é a recomendação, como aconselhamento dado, né, para que eu possa, por exemplo, convém eu ir para uma boate a noite inteira e no dia seguinte, no culto de domingo, eu participo da Santa Ceia? Fui numa boate, fiquei com 3, 4, 5 pessoas e no dia seguinte eu participo da Santa Ceia. Isso também, óbvio, pode acontecer com pessoas heterossexuais. Mas eu pergunto, como é que é o aconselhamento quando uma pessoa homossexual ou transexual, né, ela decide ingressar numa comunidade evangélica? Bom, existem igrejas que propõem um discipulado e um batismo para as pessoas como critério, né, como requisito a fim de que elas participem da ceia, né, do Senhor ou Santa Ceia. Né? Existem igrejas que não exigem esse batismo para que a pessoa tome a ceia ou a Santa Ceia. Eu, por exemplo, venho de uma igreja que é a Comunidade de Atos, que não exige o batismo para que a pessoa tome ceia, compreendendo que a mesa do Senhor está aberta a todas as pessoas, desde que estas creiam e confessem Jesus como Salvador. O batismo ele vem, sim, como um processo natural, mas não é exigido, não é um requisito para que a pessoa participe da ceia, visto que é uma igreja que, estou falando da Comunidade de Atos, que crê na mesa como uma representação da inclusão, né?
porque a gente vê ali pessoas das mais variadas na mesa de Cristo, e a gente percebe, tem uma parábola que Jesus também conta, a parábola da grande ceia, né, em que ele manda trazer todas as pessoas, os que estão doentes, os que estão marginalizados, os que estão, os aleijados. Então nós percebemos que, isso falando da igreja da qual eu vim, que a mesa está aberta a todos, desde que creiam e confessem Jesus. Tá? Com relação a questões de costumes, né, existem igrejas que não veem na dança um pecado, mas que veem sim no sexo sem compromisso uma forma de pecado com base também na Bíblia, né? Porque as igrejas entendem que o sexo ele é um bem, a sexualidade é um bem dado por Deus a todos nós, mas que nós temos que ter responsabilidade no uso desse dom. Então, as igrejas inclusivas, elas pregam sim que é necessária a castidade na vida sexual, que o sexo ele é algo reservado para duas pessoas que estão comprometidas. E ele não é algo que está à disposição para que a pessoa faça com 2, 3, 4, 5 pessoas, 1, 2, 3 vezes por semana com pessoas diferentes. Isso a Bíblia chama de prostituição. E prostituição é pecado, né? Então as igrejas inclusivas no geral, elas pregam que o sexo é importante, mas existem critérios. O compromisso, algumas exigem o casamento civil, mas todas elas exigem que o relacionamento já esteja estabelecido para que o casal desfrute de uma vida sexual. Com relação a frequentar boates, dançar, eu particularmente prefiro não frequentar ou não ir, primeiro porque eu não gosto, não gosto muito de ambientes como boates, por exemplo. Eu acho que isso vem desde o berço e tal. Né? Mas não condeno alguém que queira dançar, que vai a uma boate e dance. Eu não tenho nenhuma base para dizer que essa pessoa cometeu um pecado, né? Se ela dançou numa boate. Agora, o que ela faz sexualmente com outras pessoas, aí já entramos em uma outra instância. Né? O mesmo vale para a questão da bebida, do cigarro, né? Que as igrejas elas têm critérios com relação àquilo que pode nos escravizar e nos tornar viciados, já que existe um mandamento bíblico para que nós cuidemos do nosso corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Perfeito. Porque assim, eu não sei se isso já aconteceu, se você já presenciou esse tipo de coisa, mas normalmente quando há uma família que se autodeclara cristã, e o adolescente diz, por vontade própria, que quer frequentar a igreja, isso é uma alegria para os pais. Normalmente o adolescente, ele vai porque, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, protestantes, os pais orientam e ele acompanha. Né? Mas quando o adolescente se propõe por vontade própria a ir, é uma alegria bastante celebrada pela família. Já aconteceu, por exemplo, de um adolescente se identificar com uma igreja denominada inclusiva, que acolhe o grupo LGBT, e aí, independentemente dele ser homossexual, transexual ou heterossexual, a família se recusar, não aceitar isso, você já se deparou com isso? Ou a família questionar você, seu trabalho pastoral, né? Mas e aí, o que acontece aí? Entende? Porque os lugares onde a comunidade LGBTQIA+, frequentam, eles são muito marcados historicamente por uma série de representações sociais negativas. Né? E uma vez eu falei na universidade que eu estava indo no culto de uma igreja inclusiva. E a primeira coisa que uma pessoa perguntou, e o que acontece lá? Eu falei, a celebração da palavra, o louvor, a ceia, a comunhão com os amigos, o abraço de paz. E ela falou assim, nossa, então é bem parecida com a que eu vou. Eu falei, vamos lá conhecer. Né? Então existem esses questionamentos. Como é que funciona isso? É verdade, isso aí realmente é algo muito comum, né? Existem pessoas que imaginam que ao chegarem a alguma igreja inclusiva vão encontrar um globo de uma boate girando e todo mundo dançando e se pegando, né? Isso porque as pessoas se acostumaram a ver na comunidade LGBT esse tipo de situação.
E quando elas vão a uma igreja inclusiva, elas muitas vezes ficam surpresas, né? Nossa, eu não imaginei que fosse assim, né? E aí os preconceitos vão se quebrando, né? Porque quando se conhece verdadeiramente algo, o preconceito não resiste, né? Ele, de fato, ele desaparece. Com relação à presença de adolescentes na igreja, é muito raro. Eu me lembro de apenas uma vez, uma ou duas vezes, em todos esses mais de 10 anos de igreja inclusiva, de ter ali um ou dois adolescentes que frequentavam a igreja, mas eu me lembro que a minha pastora, a pastora Márcia, ela tinha o cuidado, inclusive, de conversar, caso ela percebesse que aquele adolescente queria estar, de fato, frequentando, sendo membro, de conversar com os pais, com a mãe, com o pai, com o responsável daquele adolescente, deixando esses pais totalmente a par da situação, a fim de evitar qualquer tipo de problema. Então a igreja tem muita cautela com relação a adolescentes. É muito raro acontecer de algum estar ali ou de querer ser membro, né? Mas de vez em quando um ou outro aparece, mas visita não volta mais. Né? Eu me lembro de um caso só, de um rapaz de 17 anos, que começou, que frequentou, mas a nossa pastora estava em contato constante com a mãe dele, conversando e deixando-a a par, né, de tudo que acontecia. Depois ele ficou maior de idade e aí tudo se resolveu. Mas é muito rara a presença de adolescentes na igreja inclusiva. Indo por conta própria, é muito rara essa participação. Então, na verdade, eu ia falar sobre isso com você, né? Como é o enfrentamento de um pastor ou de alguém que congrega numa igreja, né, que se autodeclara inclusiva, frente ao preconceito social? Porque assim, quando você me disse a pastora ou o pastor tem bastante cautela, estabelece um diálogo com a família, é porque existe consciência de que há um preconceito, né, muito grande em relação a isso. E acho que fica uma situação bastante delicada, de fato, porque assim, a igreja reconhece que a homossexualidade, a transexualidade não é um pecado. O modo como você vai vivê-la é outra questão. Mas a homossexualidade em si, a transexualidade, não é um ato pecaminoso. Você ser homossexual não é pecaminoso, né? E aí, quando o adolescente busca essa igreja, muitas vezes, quando ele começa a se reconhecer na família como homossexual, em primeiro momento, isso por inúmeros relatos, a família quer levar essa pessoa ao psicólogo para ver o que está acontecendo. E de repente essa pessoa, ela encontra um lugar que a acolhe, entende? E o pastor não vai dizer para essa pessoa, não, você está vivendo em pecado. Não, Jesus te ama do jeito que você é e como você se sente. E aí essa pessoa também tem uma força, que é essa força da fé e da igreja que a acolhe, que pode gerar um atrito em relação à família, que em primeiro momento está no processo de aceitação, de entendimento e de recusa. Né? Quais são os enfrentamentos, né, vivenciado em relação à sociedade, esse preconceito histórico que foi criado historicamente? Então, o preconceito que a comunidade LGBT sofre, num geral, são os mesmos preconceitos que nós, enquanto igreja que propõe a inclusão, também sofremos. A diferença é que nós temos um peso a mais, porque para a sociedade tudo bem que a comunidade LGBTQIA+, esteja à margem, mas não admite que essa comunidade esteja dentro de uma igreja, o que é para mim uma grande contradição, né? Porque parece que é preferível que essas pessoas estejam invisíveis à margem do que dentro de uma igreja professando a sua fé. Agora sim, como as pessoas que não são de igrejas inclusivas, elas não estão conosco, porque elas têm suas próprias igrejas, nós não temos assim embates com a sociedade em relação à igreja, porque vai à igreja inclusiva aqueles que querem estar, né? Estão ali aqueles que de fato sentem que precisam estar. Com relação a embates, nós sofremos porque as lideranças evangélicas tradicionais já sabem da nossa existência e em seus discursos, nos seus púlpitos, nos atacam.
nas suas redes, mas enfrentamento pessoal ali, cara a cara, nós já tivemos quando participamos, eu falo por mim, quando participei de algum tipo de fórum, ou algum tipo de mesa em que havia várias pessoas e havia um público, e ali a gente enfrentava algum tipo de resistência. Mas nos nossos espaços de fé, nos templos, nós não temos esse tipo de problema. Né? Já aconteceu no início da Igreja Inclusiva, lá em 2004, 2005, de templos serem pichados, apedrejados, como aconteceu com a CCNE em Fortaleza, né? Mas eu percebo que esses fatos estão cada vez mais raros. Não tenho ouvido notícias de embates ou de agressões a cristãos que estão dentro da igreja professando a sua fé. Esse embate ocorre mais virtualmente, ou lideranças fazem as suas falas de oposição a nós em seus púlpitos para os seus rebanhos. Confronto direto é algo que é muito raro de acontecer. Uhum. A Bíblia, ela condena a homossexualidade e a transexualidade? Não. Bom, não é uma resposta tão simples, embora eu tenha dito não. Né, as pessoas vão sempre mencionar, mas e Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, Romanos 1, Paulo falando, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10, Levítico 18, 22, come e não te deitarás como se fosse mulher. Então, assim, uma leitura superficial, literal, ela vai condenar, sim, a homossexualidade. Agora, a Bíblia não foi feita para nós do século XXI. Ela foi escrita durante um período aí de mais ou menos 1.600 anos, né, vários autores diferentes, foi reunida depois no século III, IV, já tínhamos esse cânon formado, mas não foi para nós ocidentais do século XXI. Então é necessário, ao estudarmos a Bíblia, utilizarmos certos critérios históricos, antropológicos, culturais. É necessária uma contextualização daquele texto. Eu não posso pensar um texto tirando esse texto do contexto em que ele foi escrito. Uma série de questões precisam ser analisadas. Então, quando nós fazemos uma leitura desses textos bíblicos, utilizando esses critérios, né, de maneira muito respeitosa com o texto bíblico, nós vamos chegar à conclusão de que não há nenhuma condenação bíblica à homossexualidade. Por quê? A Bíblia ela é silenciosa com relação a esse conceito de orientação sexual. Então, como ela vai condenar algo, um conceito que não fazia parte da compreensão nem dos escritores, nem dos destinatários? Então, os nossos pressupostos partem daí. Não pode haver uma condenação bíblica a algo que os autores desconheciam e que os destinatários desconheciam. A Bíblia condena, sim, o sexo entre homens apenas, não há nenhum texto explícito sobre sexo entre mulheres, embora alguns falem, mas Romanos 1, o texto se limita a dizer que as mulheres mudaram o uso natural, o que pode ser interpretado de várias formas, já que para que um ato sexual fosse considerado natural, ele precisava conduzir a gravidez, a procriação, né? Então, quando a gente analisa esses textos, a gente percebe que sim, existe uma condenação ao sexo entre homens, mas quais as motivações? Em que contexto isso foi produzido? Qual era o intuito? Por que as mulheres não foram citadas, por exemplo, em Levítico? Já que, se esse texto condena a homossexualidade, deveria falar também das mulheres, mas fala apenas dos homens. Por quê? Então, a gente precisa analisar e responder a esses porquês para chegarmos à conclusão de que o que está sendo proibido ali não tem relação com a homoafetividade, com o relacionamento afetivo, mas tem relação com outros motivadores. E são esses motivadores que nós esclarecemos por meio da teologia inclusiva e, por fim, compreendemos. Né? Esse foi o trabalho da exegese, fazer com que o sentido original do texto venha à margem, né, venha à tona, e daí nós vamos perceber sobre o que de fato aquele texto fala. Se ele está me condenando enquanto
homossexual ou se ele está condenando um tipo de sexo que não tem relação com o que se faz hoje nos relacionamentos estáveis. E a partir daí a gente vai destruindo, desconstruindo uma interpretação equivocada e preconceituosa e reconstruindo uma interpretação coerente com as regras da hermenêutica, da exegese, e uma interpretação que de fato tem como objetivo proporcionar para o leitor da Bíblia a verdade sobre si mesmo. Porque quando ele lê Levítico 18, 22, ele vai perceber, não, esse texto não se refere a mim, ele se refere a outra coisa. E aí a pessoa fica tranquila. Quantos de nós já fomos bombardeados com Levítico 18, 22? Então, assim, eu acho terrível as pessoas utilizarem um livro que foi concebido para nos dar vida, para nos revelar a Deus, né? Utilizam esse livro para matar pessoas, né? Produzir depressão e até o suicídio. Então a gente percebe que a teologia tradicional ela é extremamente maléfica, porque ela tem produzido pessoas deprimidas e deprimidas ao ponto, muitas delas, de não se recuperarem do suicídio como único escape. Né? Nós vamos debater no domingo um filme chamado Orações para Bob. Você deve conhecer esse filme. Sim. Que mostra exatamente como o fundamentalismo religioso destrói a identidade de alguém a ponto de levar essa pessoa a uma situação de depressão tão profunda que ela não encontra saída para acabar com a sua dor, a não ser tirando sua própria vida. Por isso a teologia inclusiva é tão importante. A ponto de acreditar que a pessoa com a qual ele se relacionava e a família do outro que aceitava a sexualidade do filho podia ser de fato uma endemoniada que estaria colocando ele em pecado e por isso, como livramento, acaba culminando ele no suicídio. Né? E mesmo após o suicídio da personagem principal, a mãe, em algum momento, ainda acredita que foi uma solução porque o filho dela foi levado porque poderia viver em pecado. Leva um tempo para que ela se torne uma militante e entenda todo o processo ao qual ela foi submetida. Porque também eu acho interessante nesse filme não só a dor do rapaz que se descobre homossexual, mas também a dor dessa mulher que vive numa alienação, né? Tendo como base a interpretação bíblica, inclusive o encontro dela com o pastor que acolhia os homossexuais e ela questiona aquilo achando um absurdo. Então a dor existencial dessa mulher também, que vive com uma venda nos olhos, sem conseguir. Ela ama o filho, mas ela acredita tanto nesse amor como algo que precisa doutrinar o outro, que ela fica cega e acredita que esse amor tem que converter o seu filho. Eu acho que esse filme é um alerta para todas as famílias, para todas as pessoas. Alexandre Feitosa, eu só tenho a agradecer, o nosso tempo aí está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Eu fico, de fato, de coração, muito grato. Eu queria que você desse suas considerações finais. Ok, Eduardo. Quero te agradecer pela oportunidade de nós dialogarmos um pouco sobre essas questões. Eu vejo que as pessoas colocaram algumas perguntas, colocaram alguns versículos bíblicos. Infelizmente não vai dar para nós comentarmos todos esses textos, essas perguntas, mas isso fica como um incentivo para que a gente continue esse diálogo com a participação das pessoas que querem fazer perguntas. Eu não nego que as pessoas têm as suas dúvidas, e elas têm muitas dúvidas, né? E elas utilizam exatamente a Bíblia para trazer a sua dúvida. Mas Gênesis diz isso, né? Deus fez o homem, fez a mulher, fez. Nós nunca negamos isso, né? A comunidade LGBTQIA+, é formada por homens e mulheres, né? Somos todos seres humanos, todos criados à imagem e semelhança de Deus, e engana-se quem pensa que o processo criativo de Deus se encerra no Gênesis. Porque quando a gente vê Paulo falando em Atos, no capítulo 17, ele fala que de um só homem veio todas as etnias
Gênesis não menciona a criação dessas etnias, mas Deus, em algum momento, de um casal, né, como nós entendemos lá no Gênesis, ele cria toda uma variedade, uma diversidade humana, né, que, embora não esteja descrita nas Escrituras, não quer dizer que essas pessoas não sejam, não foram feitas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos, né? E o que Jesus mais quer, eu falo para você que está aí nos ouvindo, se você tem essa dúvida, o que Jesus mais quer é que você se aceite como você é. Não que você embarque em um relacionamento hétero, não sendo hétero, porque não existe um grupo mais pró-família do que as igrejas inclusivas. Porque nós propomos que as famílias estejam unidas pela correspondência. Né? Alguém citou aí Gênesis, e eu gostaria de citar também Gênesis. Quando Deus ele cria Eva para Adão, ele diz o seguinte: far-lhe-ei uma companheira que lhe corresponda. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. Então Deus sabe aquilo que nos corresponde. Naquele momento, era necessário que fosse um homem hétero e uma mulher hétero, a fim de que a população da Terra crescesse. Então, existem propósitos nas uniões. Isso vem desde o Gênesis. Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, ele sabe que todo ser humano, isso não era só para o homem, não era só para o ser do sexo masculino. Deus estava dizendo ali que não é bom que o ser humano esteja sozinho. Né? Nós não fomos feitos para a solidão. Isso é um princípio bíblico. Então, quando nós contextualizamos, percebe, Eduardo, quando a gente pega os princípios bíblicos e os contextualizamos, aquelas mensagens são para nós também. E aí nós entendemos que o maior interessado em nos ver felizes afetivamente é Deus. Porque Ele criou a união entre os seres humanos que se amam. E embora Gênesis descreva homem e mulher, isso não significa que depois disso essa correspondência não pudesse acontecer entre pessoas do mesmo sexo. E existem casos na Bíblia em que o amor entre pessoas do mesmo sexo está muito claro. E existem tentativas dos tradutores já apagar completamente essas evidências. Isso eu falo nos meus livros, né, o que mostra que existe uma homofobia teológica também. Mas eu acabei fugindo do foco, são minhas considerações finais. Eu quero te agradecer pelo convite. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para conversarmos sobre esses e outros assuntos. Quero agradecer a todos que entraram aí, ficaram nos ouvindo, nos assistindo, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam se aproximar de Cristo e conhecê-lo melhor a cada dia. Um grande abraço a todos vocês. Eu achei, assim, as suas considerações finais é formidável. Como é que as pessoas podem adquirir a Bíblia e os livros que você já publicou? Então, o nosso endereço da nossa livraria virtual é www.oasiseditora.com.br. Lá você vai encontrar a Bíblia, ela está em pré-venda, são poucos exemplares, então eu aconselho que quem quer adquirir a Bíblia que corra e garanta a sua frete grátis para todo o Brasil. E tem outros livros também. Temos esse aqui, Teologia Inclusiva, em que nós conceituamos, né, trazemos a história dessa teologia, contamos quais são seus fundamentos, quais são as suas conquistas, seus métodos. Quem está manipulando a Bíblia é um livro fantástico, porque nos acusam sempre de manipular a Bíblia, né? Mas quando a gente faz um estudo comparativo entre várias traduções, eu respondo nesse livro que quem realmente está modificando o texto bíblico a fim de perpetuar essa homofobia teológica, a fim de perpetuar a condenação à comunidade LGBT. Quem quiser conhecer a história das igrejas inclusivas, tem esse livrinho também, Igrejas Inclusivas, uma breve história, que conta desde quando iniciou esse movimento lá nos Estados Unidos, a primeira igreja, em 1968, né, a ICM, que existe aí até hoje, tem no Brasil. E esse é o nosso primeiro livro, que é o Bíblia, Homossexualidade, Verdade e Mitos. Todos esses textos que utilizam contra a comunidade LGBTQIA+, foram aqui tratados, foram estudados, analisados de acordo com as regras da hermenêutica e da exegese, não deixando margem para dúvidas de que não há condenação bíblica a essa comunidade nem aos seus relacionamentos. Eu ficaria horas dialogando com você, que foi assim, fantástico. Obrigado pelo seu trabalho, pelos seus livros.
a gente marca uma próxima para a gente falar sobre dentro dessa possibilidade, um outro tema, se você concordar. Certo. E olha, Claro. beijo no seu coração, paz, Outro. sinta-se abraçado. Obrigado, meu querido. Um abraço para você também e nos encontramos numa próxima live. Deus abençoe. Deus abençoe e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, Alexandre Feitosa. Nada, querido. Abraço, pessoal.